Minha gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento para transmitir algo da parte de Deus para todos aqueles que assistirem esse vídeo, que puder também passar para outras pessoas. Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que a gente já está vivendo o tempo do fim dessa dispensação conhecida como a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, como alguém gosta de dizer. Então, meus amados irmãos, eu vim nesse momento, eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, em 1984, foi em 1984, eu me converti, passei pelas águas, depois o Senhor me batizou no Espírito Santo e me colocou na sua obra. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus, hoje casado, tenho 2 filhos, 2 netos e a minha esposa maravilhosa, sempre do meu lado, me ajudando. E hoje eu estou aqui para falar algo que pode ajudar alguém, que você vai ajudar alguém também dentro das Sagradas Escrituras, porque está revelado. Minha gente, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, como eu gosto de dizer, o inimigo, o diabo sempre vai querer fazer com que a gente se ocupe, para a gente não ter tempo para meditar no conteúdo da Escritura Sagrada, porque não é só ler. É bem-aventurado aquele que lê e aquele que guarda as palavras escritas nesse livro. E vou falar agora do capítulo 12 do livro do Apocalipse, que tem uma palavra muito forte, que tem a ver comigo, com você, que tem a ver com toda a humanidade. Certo? Nós, sempre quando eu venho aqui para falar, eu não estou aqui para falar de teologia, de escatologia, eu estou aqui para falar aquilo que Deus está me mostrando e pronto. Deus está me mostrando e pronto. Quando lá no capítulo 12 de Apocalipse, fala daquela mulher. Primeiro o João, o apóstolo João, lembra? Aquele mesmo que foi perseguido demais. Jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo. Milagrosamente ele saiu daquele caldeirão sem acontecer nada com ele. Deus protegeu ele, o Senhor Jesus protegeu ele de uma forma maravilhosa. Então, naquela época, por ordem do imperador, ele foi levado para uma ilha chamada de Patmos. Todo mundo conhece essa história. E lá, João recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Toda a revelação do livro do Apocalipse, ela é a revelação do Filho de Deus, que Deus deu a João para mostrar aos seus servos. Então, logo precisamos entender que para compreender a revelação do Apocalipse é preciso ser servos do Senhor. E é nessa condição que eu venho aqui hoje, com toda a humildade, para falar algo que o Senhor tem me mostrado dentro do livro do Apocalipse. No capítulo 12, quando o João disse assim, viu-se um grande sinal no céu. E aí ele viu uma mulher grávida. Uma mulher grávida com dores de parto, com ânsias para dar à luz. E ele percebeu que sobre a cabeça daquela mulher existia uma coroa com 12 estrelas. E ele percebeu que aquela mulher estava com os seus pés sobre a lua. Olha que interessante, né? E mais ainda, ele percebeu que aquela mulher estava vestida de sol. Mas o problema é que houve também outro grande sinal no céu. Sabe o que o João viu agora? Ele viu um grande dragão vermelho. Aquele dragão parou-se diante daquela mulher, esperando que ela desse à luz para que aquele dragão então tragasse o seu filho. Meu Deus do céu, isso aqui é revelador demais da conta. E aquela mulher parada ali na frente daquele dragão, esperando para que o tragasse o seu filho, ela foi socorrida por Deus. Deus socorreu, o Senhor socorreu aquela mulher. E aí tem toda aquela história que eu convido você para a gente ler e meditar no capítulo 12 de Apocalipse. E aí o Senhor foi protegendo aquela mulher e ela deu à luz ao filho que foi arrebatado para o céu.
esse mesmo filho que diz que há de julgar as nações. E o dragão, ele então voltou a fazer guerra com todos os moradores da terra. Minha gente, desde quando houve aquela rebelião nos céus, da qual diz que aquele anjo que foi derrubado, que foi expulso do céu, e ele conseguiu trazer consigo uma terça parte das estrelas, que hoje são demônios que se formam, que enganam as pessoas, que se fazem de deuses. Meu Deus do céu, tem países que existe mais de 300 mil deuses, que são nada mais e nada menos que esses demônios se fazendo de deuses para enganar as pessoas. E agora, como não é importante a gente vir aqui para revelar algo que pode salvar vidas e mais vidas? Uma certa vez alguém quis fazer com que os discípulos do Senhor parassem de falar e eles disseram: não podemos parar de falar ou deixar de falar aquilo que estamos vendo e ouvindo. E eu estou dizendo para você com um olhar espiritual, tudo aquilo que a gente está enxergando no olhar espiritual. Então, pastor, quem que é essa mulher? Olha, não estou aqui para, como já disse para vocês, para poder fazer interpretações, para alimentar ego de teólogos, de interpretadores. Eu estou aqui para revelar algo que pode salvar vidas das pessoas. Ora, tem uma parte das pessoas que acredita que aquela mulher grávida se falava de Maria. Sim, pode ser, só no sentido de que Maria também é uma figura da igreja do Senhor na face da terra. Mas tem outras pessoas que entendem que aquela mulher grávida, Deus estava falando de Israel, por vários motivos. Sim, também. Mas a maneira que a gente entender também que a nação de Israel, que o povo de Israel é nada mais, nada menos do que o povo que Deus levantou no Antigo Testamento para apontar para a igreja do Senhor Jesus, que viria logo após, que são todos aqueles que convertem ao Senhor, que são todos aqueles que crêem na mensagem do Senhor, que são todos aqueles que recebem o sacrifício do Senhor e abraçam essa fé viva e verdadeira. Estou me lembrando aqui que uma certa vez o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho junto com Barnabé numa cidadezinha chamada de Listra, e lá pelo poder de Deus eles curaram um homem que era aleijado, e todas as pessoas daquela cidadezinha ficaram entusiasmados, e então começaram a chamar eles de deuses, e pensaram que eles eram Júpiter e Mercúrio, e começou então a oferecer sacrifício para eles, e o apóstolo Paulo disse assim, ele junto com Barnabé clamaram com grande voz: não faça isso, parem com essas vaidades e creiam no Deus vivo. Paulo estava pregando o mesmo Deus que nós pregamos hoje, o mesmo Senhor vivo que ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que esta mensagem é importante. Daí nós possamos entender então, irmãos, que aquela mulher grávida, que estava com seus pés sobre a lua, a lua fala de tempos, né? Tem um tempo da lua, tem outro, então quer dizer que a igreja do Senhor, ela vence os tempos, passa-se os tempos e a igreja do Senhor está aí. Uma certa vez o próprio Senhor Jesus disse, dizendo assim: olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que maravilha, minha gente. Então, se a interpretação é de que aquela mulher era Maria, então Maria é uma figura da igreja, do povo de Deus. Se a interpretação é que aquela mulher representa Israel, e sim, porque Israel também representa a igreja do Senhor. Nós entendemos que o povo de Deus, ajuntando todo aquele povo que serviu o Senhor, desde quando começou a existir pessoas aqui na face da terra, de uma certa forma eles fazem parte daquilo que nós chamamos de
povo do Senhor, geração eleita do Senhor, discípulos do Senhor, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Por quê? Porque um dia ele vai vir buscar esta igreja, e no momento que ele vier buscar essa igreja, todas aquelas pessoas que partiram desta vida, nessa mesma fé, servindo o Senhor, hão de ressuscitar para receber o galardão, participar daquela grande festa das bodas do Cordeiro, receber suas coroas e entrar para uma eternidade com Deus. E como que eu posso parar de falar daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus? Então, meu amigo, minha amiga, se você está ouvindo esta mensagem é porque o Senhor tem algo na sua vida, e Ele tem sim. Em 1984 eu ouvi pela primeira vez uma palavra forte, uma palavra ousada que mexeu no meu coração, e então eu comecei a meditar de verdade nas Escrituras. Me lembro que numa noite só eu li todo o livro do Apocalipse e comecei a compreender quão revelador é o livro do Apocalipse. Eu peguei aqui só um pedacinho para mostrar que naquele capítulo 12 mostra a vida de toda a humanidade ali. Ou seja, ali nós estamos vendo aqueles que fazem parte do povo de Deus, que são os que são perseguidos pelo dragão. Ali nós estamos vendo que o dragão, lembra aquela antiga serpente que enganou Eva, que ele continua enganando as pessoas incautas, as pessoas que não ouvem o evangelho do Senhor. Ali nós vamos ver então essa multidão de pessoas que infelizmente por algum motivo não estão ouvindo a pregação verdadeira do evangelho, estão dando ouvidos a crenças pagãs, estão se tornando idólatras a deuses dos quais o Senhor abomina. Então eu trago essa pequena mensagem, esse vídeo aqui de 12 minutos, para alertar todos aqueles que ouvir em algum dia esse vídeo, que você possa meditar na Escritura Sagrada. Procure um templo evangélico perto da sua casa, que verdadeiramente fala do Senhor Jesus. Sirva o Senhor, porque os tempos já estamos vivendo no tempo do fim. Deus abençoe a todos.